Mas resolveu ficar aí? Bacana, que bom. Eu vou ver se eu assento um dia desse lado para ver como que é. É impressionante, né? Toda igreja tem esses negócios, né? Cada um já tem seu latim, seu cantinho. Que bom. Amém, meus irmãos? Agora vamos aquietar um pouquinho a nossa alma. Sabe que dentro de nós tem duas portas, né, irmãos? Quem sabia disso? Tem a porta da alma e a porta do espírito. Então nós tivemos um momento aí que nós abrimos, escancaramos a porta da alma, né? Da relação, de andar, de abraçar, de tocar, né? Mas agora nós vamos fechar essa porta da alma e vamos abrir a porta do espírito, amém, irmãos? Para que a gente receba algo de Deus, que Deus já está fazendo aqui, né? No nosso espírito. Amém, meus irmãos? Amém? E o nosso tema nessa noite é exatamente sobre isso. O verdadeiro sentido do Evangelho. A gente tem falado muito sobre isso, mas precisa inculcar. Porque uma cultura, ela só é implantada a partir do momento que há repetições. É necessário que se fale muita coisa sobre a mesma coisa, até a gente entender. Entender o que, pastor? Que Evangelho tem tudo a ver com gente. E que o negócio de Deus é gente amando gente. É para isso que nós somos chamados, nós somos salvos, nós somos libertos, para amar. Amar gente, amar pessoas, para a gente servir pessoas, para a gente deixar um pouquinho a gente e viver em prol de outra gente. Isso é Evangelho, irmãos. E eu acho que a gente não precisa de um exemplo maior do que aquele que veio a essa terra instituir esse tempo, o tempo do Evangelho de Cristo. Alguém que não devia nada, alguém que não pecou, alguém que não merecia a morte, mas a si mesmo se entregou por nós. A Bíblia diz para você e para mim, em João 3,16, que não existe prova de amor maior do que o Pai dar o Filho dele a favor de muitos. A morte da cruz foi a morte que mostrou para nós o que de fato é amar. E eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Quando eu falar isso aqui, às vezes vai assustar alguns, principalmente aqueles que nunca ouviram sobre isso. Mas quem já ouviu, entende a explicação e não se assusta tanto assim. Mas Jesus, Ele não é o nosso Salvador. Vocês sabiam disso? Jesus, Ele não é o nosso Salvador. Pastor, então quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Pastor, é a mesma coisa, não é? Ainda que lá no início de tudo anunciava o Cristo em Jesus só foi consumado na cruz. Enquanto Ele andava por essa terra, curando, libertando, amando, treinando os discípulos, Ele era apenas Jesus. Quando Ele sobe a cruz, Ele se tornou o nosso Cristo. Por isso, quem conhece um pouco a Bíblia, lembra de Mateus 16, quando Jesus chega para os discípulos e pergunta assim para eles: quem dizem aí quem eu sou? Aí eles respondem: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem, olha isso aqui, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles de novo, assim: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E até aquele momento não tinha nenhum momento escrito na Bíblia a palavra Cristo. Pedro fala assim: tu és o Cristo. Até então ele era chamado só de Jesus. Mas Pedro vira para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí o que Jesus fala para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue, isto é, ninguém te falou. Não foi coisa humana, porque não tinha acontecido ainda a cruz. Não foi ninguém que te falou isso, senão o meu Pai que está nos céus. Você é bem-aventurado, você recebeu uma revelação de quem de fato eu sou. Só que ele ainda não era.
A morte da cruz ainda não tinha acontecido. E aí, escute, aí Pedro fala assim, tu és o Cristo. Isto é, falando de algo que ainda ia acontecer. Aí que ele se tornou Jesus Cristo. Bom, aí o texto continua, Mateus 16. Ali por volta de Mateus 18, Jesus vira para ele e fala assim, Mateus 16, 18, fala assim, aí ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu quero dizer para você que tu és Pedro. E sobre esta pedra, não a pedra Pedro, mas a pedra rocha, e Pedro daria continuidade. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E um pouco à frente, ali por volta do 19, 20, ele fala que convém que ele se tornasse o Cristo, convém que ele morresse. Aí Pedro, usado por Satanás, disse assim, tem misericórdia de ti, Jesus, não morra, isto é, não se torne Cristo. E aí o que ele faz? Ele vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, você não compreende as coisas do Pai. Então olha só, Pedro estava sendo um instrumento, preste atenção nisso aqui, Pedro estava sendo um instrumento de Satanás para que Jesus, homem, não se tornasse Cristo. E quem é Cristo? Cristo é aquele que morre por outros. Cristo é aquele que se entrega a favor de outros. Cristo é aquele que dá a sua vida a favor de gente. Por isso que ele é o nosso Cristo. Por isso que nós somos chamados de quê? Cristãos. O que é um cristão? É aquele que decidiu entregar a sua vida por outros. E um pouco à frente, irmãos, em Mateus 16 ainda, no versículo 24, olha isso aqui, irmãos. Ali tem uma continuidade, tem um contexto que a gente precisa entender isso. No versículo de número 24, Jesus fala assim para eles, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O sistema do mundo nos ensina um evangelho anticristo. Por isso que no tempo da grande tribulação, vai ascender um rei, um governo mundial, que é titulado na Bíblia como anticristo. E a todo instante, Satanás, ele quer fazer de nós anticristo. O que é uma pessoa anticristo? Às vezes você é crente, isso aqui é muito forte quando você entende. Às vezes você é crente anticristo. Eu vou explicar. Porque um crente é aquele que se preocupa consigo mesmo. Um Cristo é aquele que se preocupa com o outro. Um crente, ele quer o que Jesus fez na cruz por ele. Um Cristo quer subir a cruz para fazer a favor do outro. E cada um de nós não fomos chamados para ser crente. Crente é o processo para nos tornar Cristo. O mundo degladeia contra nós para que não sejamos Cristo. O mundo capitalista, o mundo consumista, o mundo que é cada um preocupando consigo mesmo, o mundo que te ensina, cada um no seu quadrado, cada um viva a sua própria vida, ame-se a si mesmo, mas Cristo não ensinou isso para nós. Cristo nos ensinou a lavar o pé do outro, irmão. Com chulé ou sem chulé. Cristo nos ensinou a servir, por isso que ele fala que é melhor dar, tirar da gente a favor do outro do que receber do outro. O evangelho é contramão, irmãos. Quem dirige aqui sabe disso, você está indo numa direção, aí você tem que voltar, então você vai fazer uma conversão, e é por isso que nós somos titulados como convertidos. Só que tem muita gente que ainda continua na mesma direção. Qual direção? Do sistema. São pessoas que são convencidos pelo Espírito Santo, de que Deus é bom, Deus é amor, a cruz salvou, mas não foram convertidos a Cristo.
E eles andam na contramão de Cristo. E todas as pessoas que andam na contramão de Cristo, ainda que são crentes, são anticristo. Porque ser cristão, querido, é ser como Cristo. E ser como Cristo, você não é o primeiro, você é o último. Agora veja se a gente funciona assim. Como que a gente fica quando alguém fura a fila? Você está na fila, alguém furou. Como que muitos nossos amigos aqui, a maioria flamenguista, vai jogar bola e fica como se comporta no futebol? Tem gente que deixa de ser crente, irmãos. Tem gente que quando entra em campo, fala para Jesus, Jesus, a partir de agora, eu não sou crente, irmão. Como você se comporta quando você está no prejuízo? Seja em qualquer área for. Como você se comporta quando te dão um troco errado para menos? E quando te dá a mais? Você vira a primeira esquina e vai embora? Se você dá uma analisada para a sua vida, você vai descobrir se você é um crente ou um cristão, irmão. Porque um cristão, ele não está preocupado em ser o primeiro, não, irmãos. Ele não está preocupado se alguém furar a fila. Ele não está preocupado com a injustiça contra ele. Ele está preocupado em ele ser injusto com os outros. Um cristão se entrega porque Cristo se entregou. Um cristão morre porque Cristo morreu. O evangelho que nós somos chamados, ainda que nós fomos tirados da morte para a vida, agora é morrer. Eu sei que uma palavra dessa chega a ser até escândalo para muita gente, mas é isso que está acontecendo. Satanás sutilmente está dizendo assim para nós, se a gente perceber: tenha compaixão de ti, não morra. Foi o que Satanás usou a boca de Pedro. Em outras palavras, Satanás estava usando a boca de Jesus para dizer assim: preocupe com você, tenha compaixão de ti. Só que o Cristo, quando morre, ele teve compaixão de nós. Ele não teve compaixão dele, ele teve compaixão da gente. E se hoje estamos aqui salvos em Cristo, é porque o nosso Jesus não se compaixonou de si mesmo, mas por amor a nós, ele morreu. E ele deu o exemplo a nós para que também nós morramos. O verdadeiro sentido do evangelho, querido, eu sei que isso pode estar chocando muita gente, mas isso é para entender como estamos. Quanto mais você escandaliza com a mensagem dessa, você entende o quanto o evangelho tem enfraquecido. O verdadeiro evangelho, porque isso para nós não era para ser escândalo. Nós não fomos chamados para viver, ainda que eu estou falando aqui fisicamente. Fisicamente sim, porque a gente precisa ter vida para que a gente possa dar a vida. A gente precisa ter vida para servir, a gente precisa ter saúde no nosso corpo e viver muitos anos para servir mais. Mas o sentido da vida, para nós cristãos, não é vivermos, é morrer. É se entregar a favor do próximo, é se preocupar mais. O negócio de Deus é, preste atenção nisso aqui, o negócio de Deus é gente amando gente. Gente sofrendo por causa de gente. Vocês concordam comigo que eu poderia ter a minha empresa, meus negócios, e não estar nem aí para a igreja? Sim ou não? Eu poderia muito bem não ser pastor. Eu poderia muito bem não ter casa de recuperação, e lá um monte internado lá que eu nunca vi na minha vida, que não é sangue do meu sangue. Eu precisava de ir à África fazer missões. Para quê? Mas quando você entende o cristianismo, e quando eu entendo, eu vejo que tudo que eu faço ainda é pouco para tentar retribuir a Cristo tudo aquilo que Ele fez por mim. Então a gente tem igrejas cheias de crentes, mas a gente precisa entender que ser crente é apenas um processo para nos tornar cristãos. Porque crente é quando você tem Jesus apenas como seu Salvador. Ele subiu à cruz, você creu nele, você é salvo. Agora, cristão é quando você tem Jesus como seu Senhor.
E quando você tem Jesus como seu Senhor, você não tem mais vontade própria. Porque aí já não é mais com a gente, é com Ele. Eu encontrei com um irmão, e acabou que foi bênção estar com esse irmão, porque acabou me ensinando algumas coisas. E eu encontrei com ele, falei assim, aí, como é que você está? Você está bem? Ah, eu estou bem, pastor. E sua esposa vai bem? Vai bem. Eu falei assim, e aí, você está congregando onde? Ele falou assim, ah, pastor, eu estou congregando em casa. Eu falei, como? Eu estou congregando em casa. Eu não estou indo, nós não estamos indo em nenhuma igreja. E ali, de forma muito rápida, porque foi algo que eu recebi dele que eu não esperava, foi tudo o Espírito mesmo, eu fui falando com ele. Até depois gravei um vídeo, postei lá. Que a gente não está entendendo. Talvez porque é pouco ensinado. Mas, por exemplo, o nosso encontro aqui, tudo que ele está fazendo em casa, a gente faz aqui. E às vezes você assiste até uma pregação melhor, você escolhe. Sim ou não? Você abre o YouTube, deixa eu ver quem que eu quero ouvir hoje. Você pode entrar numa igreja lá dos Estados Unidos, São Paulo, Rio. Você vai lá, olha e fala assim, eu quero esse pastor hoje. Eu quero esse hino. Eu não gosto desses hinos aí não, eu quero esse. Então dá para você ser um crente em casa. Mas aqui é lugar de encontrar os cristãos. A gente não está aqui porque eu vim para buscar a minha bênção, buscar a minha vida. Aqui não é lugar de buscar nada. A gente buscou quando a gente creu em Jesus. Ele pagou o preço por nós. E todos nós já somos abençoados. Mesmo na sua própria casa. Mas por que a gente está aqui? Porque aqui é lugar de encontro, irmãos. Aqui é lugar de fazer amigos. Aqui é lugar de um abraçar o outro, como fizemos agora há pouco. Aqui é lugar de se entregar, de se preocupar. A gente está aqui por causa do outro. Aqui é um lugar da gente se encontrar. Ah, mas eu vim aqui buscar a Deus. Você quer buscar a Deus mesmo? Busque o seu irmão. Você quer amar a Deus? Ame o seu irmão. Até porque, irmão, eu já falei isso aqui, mas precisa cair a ficha. Eu e você, nós não temos nada que Deus precisa. Mas quem sabe essa pessoa que está do seu lado está precisando de alguma coisa que você tem para ajudá-la. É por isso que a gente está aqui. Uns aos outros. Jesus, quando ele ainda estava nessa terra, ele disse assim, um novo mandamento vos dou. Ele está dizendo, o outro é velho, eu vou te dar um novo. Ele está dizendo assim, eu vou caducar o velho e eu vou te dar um novo agora. Vamos começar de novo. Por isso que a gente nasce de novo, como muitos nasceram esses dias. Vou dar um novo mandamento para vocês. Quem lembra qual foi o mandamento? Está lá em João 13. Amai-vos uns aos, como eu vos amei. Então o nosso negócio, o nosso chamado é amar gente. É gente amando gente. E quanto pior a pessoa for, mais ela precisa do nosso amor. E a gente pensa o inverso, né? A gente gosta de quem gosta da gente. A gente quer gostar de gente boa. A gente quer estar perto só de gente boa. A gente só quer sentar na mesa com gente boa. Tá, como crente, ó, você está indo muito bem. Mas como cristão, ó, olha para mim. Deus está assim para você. Porque quando a gente olha para Jesus ainda, não Cristo, mas Jesus andando nessa terra, você vê um Jesus que entrou na casa de vários pecadores, dormiu lá, passou a noite, comeu com eles, mas a Bíblia diz que Jesus não, a Bíblia, aliás, ela não diz que Jesus entrou na casa de um religioso. E ele ainda fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a gente só pensa em doença no corpo físico. Não, ele está dizendo assim, eu vim para os piores. Eu não vim para os melhores. Evangelho é isso, irmãos. Evangelho é se preocupar com as pessoas. Evangelho é amar a gente. É amar o pior pecador. Porque nós fomos amados. E para Cristo não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, irmão. Não tem ninguém bom aqui. Bom é Ele. E nós não fomos chamados para ser condenadores. Nós fomos chamados para ser absolvidores.
Nós somos chamados para amar de forma incondicional, assim como fomos amados, irmãos. E que, se necessário for, que a gente suba a cruz por eles, que a gente pague o preço por eles. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. O sentido do Evangelho, irmãos, para os meninos espirituais, os meninos na fé, é o pé da cruz. Ah, vou buscar a minha bênção, buscar a minha vitória, buscar o meu milagre. Mas o verdadeiro sentido do Evangelho para os maduros na fé, os maduros, gente grande, não é o pé da cruz, é subir nela. Não é embaixo, é em cima. Eu sei que, humanamente falando, que eu estou pregando aqui não é fácil, mas também não é humano. Então você não tem que preocupar no âmbito humano. Por isso que eu falei, fecha a janela da alma agora, fecha a porta da alma, vamos abrir a porta do Espírito, porque o que a gente está tratando aqui é espiritual, e que o mundo não consegue entender, irmãos. Porque é espiritual. E o homem natural, a Bíblia diz para você e para mim, Paulo dizendo aos Coríntios, que ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que a gente vai entender isso? Que a gente foi chamado para viver a favor do outro. E é isso que Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Isto é, abra mão de você. Seja o último. E a gente quer ser o quê? Primeiro. E que se exploda quem for o segundo. O terceiro, o quarto, o quinto. Esse é o sistema aí de fora, irmão. O sistema da competição. E que muitas vezes passa pelo âmbito da injustiça. Mas não é o sistema de Cristo. O sistema de Cristo que nós fomos chamados para viver, não tem nada a ver com o sistema que está aí fora. É por isso que a gente precisa se converter. Mudar de direção, mudar de rota. Enquanto muitos querem o pé da cruz, eu e você fomos chamados para subir nela. Tanto é que o texto continua e fala assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Por favor, coloque esse texto para nós. Mateus 16, 24. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, cada um de nós tem uma cruz para ser tomada. Uns maiores, outros menores. Às vezes a sua cruz, sabe onde ela está? Dentro da sua casa. Talvez está no seu casamento. Às vezes a sua cruz é o seu marido. As mulheres têm uns rindo aí, estou vendo aqui. Mas às vezes a sua cruz é a sua esposa. Às vezes a sua cruz é um filho, às vezes a sua cruz é o vizinho do apartamento de cima. Chega 3 horas da manhã, começa a jogar sapato para lá, deixa cair panela, e você está dormindo, tem que trabalhar no outro dia 6 da manhã. Às vezes a sua cruz são a injustiça da vida, que você passa por ela em muitas situações da sua própria casa. Às vezes a sua cruz está lá no seu trabalho. Cada um de nós temos a nossa cruz, irmãos, e que é para ser tomada. Mas a gente sabe muito bem adorar o Deus da cruz. Mas você sabe qual a maior adoração que você pode fazer ao Deus da cruz? Você sabe qual a sua maior adoração que você pode fazer ao Deus da cruz? Que a gente pensa que é um hino bem cantado, a gente pensa que é um hino profundo, a gente pensa que é dobrar o nosso joelho e aleluia, glória a Deus. Não, querido. A maior adoração que você pode fazer ao Deus da cruz é subir nela a favor de alguém. Porque enquanto você está no pé, você pode estar impedindo outros de vir para o pé. Talvez você precisa subir para que alguém venha para o pé. A maior pregação não é aquela que você usa palavras, mas é aquela que você usa atitude. Então, nós fomos chamados para que cada um tome a sua cruz. Se a gente de fato quer ser cristão. Agora, se a gente quer só ser crente, fica no pé dela. Mas o Evangelho, às vezes a gente tem um negócio meio doido, parece que a gente pensa assim, Deus hoje acordou triste. Eu vou adorar muito para alegrar Ele. E se eu adorar, eu agrado Deus. Tem gente que
Tem gente que tem uns negócios doidos. Se eu orar, Deus vai saber que eu estou passando por alguma situação. A gente trata Deus como humano, na maioria das vezes. Quando Deus, Ele não tem problema de identidade, Ele não tem crise de identidade, Deus é imutável, Ele é Deus, sempre foi Deus. E quando Ele pede de nós amor, a própria adoração, tudo tem a ver com a gente, não com Ele. A gente precisa adorar a Deus? Claro, porque quanto mais você adora a Deus, mais parecido com Ele você fica. E quanto mais parecido com Ele você fica, mais você entende o amor dEle ao próximo. Agora, quando você supra a necessidade de alguém, quando você socorre alguém, quando você ama alguém, quando você perdoa alguém, você está adorando a Deus. Tem gente que tem dificuldade de perdoar, porque ele pensa assim, não, ela não merece o meu perdão. Ei, quem merece o seu perdão, não te ofendeu para precisar dele. Eu vou repetir. Quem merece o seu perdão, não te ofendeu para precisar dele. Perdão não é para quem merece, perdão é para quem não merece. E é por isso que nós fomos perdoados, sem merecer. Sem merecer, mano. Cada um aqui tem a sua história. Quem é cristão perdoa quem fez o maior mal contra ele. Evangelho tem a ver com gente, irmãos. Não é cada um no seu quadrado. Aqui é o lugar de encontrar, conhecer, saber e se preocupar. Vou repetir. Aqui é lugar de encontrar, conhecer, saber e se preocupar. Por exemplo, talvez tenha do seu lado alguém que está precisando de um socorro. Aqui você encontra, conhece, fica sabendo e se preocupa. Ainda que seja orando, intercedendo. Vamos aproveitar esse momento antes que eu esqueça. Quem aqui conhece o ex-vereador Francisco Canalha? Levante sua mão. Muitos, né? A filha dele, nova, 20 e poucos anos, foi fazer uma cirurgia de bariátrica e está na UTI, porque deu alguma coisa errada na cirurgia. E ele me chamou chorando no áudio, pedindo socorro. Pastor, ore, interceda pela minha filha. Eu preciso de um milagre na vida dela. E a gente vai fazer isso agora. Agora você vai orar como se fosse a sua filha. Tenta entronizar isso aí. Que é um pai que está pedindo socorro pela filha, que é o nosso irmão. E a gente pode fazer isso aqui agora. Podemos ou não podemos? Tem um outro irmão, lá em Belo Horizonte, que ele me chamou também agora há pouco, e perdeu o pai já há algum tempo, e a mãe dele está passando por um período de depressão, que já perdeu 20 quilos e precisa de um socorro também por causa da perda do pai, do esposo. E ele clamou por oração. Pastor, hoje à noite, peça à igreja orar pela minha mãe. Ela não está bem. Igreja é isso. Então você vai pensar como se fosse a sua mãe. E nós vamos orar pela Patrícia e pela Gabi. Amém? Nós vamos ter compaixão dessas pessoas e crer que hoje ainda o Senhor vai operar nessas duas causas. Quem crê? Você pode ficar de pé então? Feche os teus olhos. Gabi, que está lá no hospital, na Unimed, precisando de um milagre. E também a Patrícia, que está lá em Belo Horizonte. Pai, nós como igreja, nós entregamos ao Senhor a vida da Gabi. E clamamos ao Senhor como irmãos, para que o Senhor preste socorro a Gabi. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é Deus da cura. O Senhor é Deus que pode enviar anjos agora e fazer cirurgias ali no organismo dela, de modo que evite toda trombose, toda anomalia nesse organismo e que ela seja curada. O Senhor é o médico dos médicos. E nós estamos aqui clamando como igreja e declarando a cura da Gabi. Declarando que o Senhor é Deus que cura, que está consumado, que naquela cruz o Senhor Jesus, o nosso Cristo, já levou toda a enfermidade da Gabi. Pai, em nome de Jesus Cristo, como igreja nós estamos aqui clamando, como irmãos,
Nós estamos aqui nos compadecendo da causa da Gabi e clamamos por um milagre. E clamamos para que se manifeste o que a cruz já fez por ela. Da mesma forma, a vida da Patrícia, nós repreendemos toda a depressão e declaramos vida, declaramos saúde na alma dela. Que ela seja curada agora, que ela tenha prazer de viver agora, que ela restabeleça a saúde da alma agora. Pai, em nome de Jesus, que só manifeste o teu poder, o poder da cruz, o poder da cura na vida agora da Patrícia. Nós cremos, Pai, como igreja, que o Senhor agora está manifestando o teu poder de cura, em o nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Nós cremos nas duas curas. Amém. Amém. Pode se sentar, meu. Já vou partir para o encerramento. Mas olha só, eu já disse isso aqui, vou repetir. Lá em Mateus 25, a partir do 31, não precisa abrir o texto não. Jesus, aliás, Mateus fala assim: olhe para mim, por favor. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, isso vai ser depois do arrebatamento, para o reino milenar, que os salvos vão reinar com Cristo. Ele fala assim, quando ele vier, muitos aqui vão lembrar desse texto, ele vai reunir as nações, e vai pegar todas as ovelhas e colocar à sua direita, vai pegar todos os bodes e colocar à sua esquerda, e ele vai virar para as ovelhas, as que estão do lado direito, e vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava sem abrigo, vocês me abrigaram. Eu estava preso, e vocês me visitaram. Eu estava enfermo, e vocês me socorreram. E o texto diz para nós que aquelas ovelhas, elas viram para Jesus e falam assim: Senhor, mas quando é que nós fizemos isso ao Senhor? Olha a mentalidade humana. A gente é assim. Eles esperavam que para ter feito isso para Jesus, Jesus tinha que descer nessa terra e ter passado por isso tudo. Como? Ele é Deus. Ele foi homem, mas já voltou a ser Deus. E eles perguntam, sem entender nada, mas quando é que nós fizemos isso ao Senhor? Porque ele fala: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. E eles perguntam: mas quando é que nós fizemos isso ao Senhor? Aí ele responde, ele fala assim: quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Adorar a Deus é amar a gente. Quando você dá uma cesta básica para alguém, você está adorando a Deus. Quando você ajuda alguém que está passando por alguma necessidade, quando você tira um pouco do que você tem para socorrer alguém, quando você visita alguém, quando você dá atenção para alguém, você está adorando a Deus, você está prestando culto a Ele. Por isso que João vai dizer: como que você consegue dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Você não consegue amar o seu irmão que você vê, como que você consegue amar Deus que você não vê? A gente precisa desconstruir esse evangelho, esse entendimento, que é quando a gente vai ao monte que a gente está adorando a Deus. Lá também adora. É quando a gente acorda de madrugada e ora que a gente está adorando a Deus. Quando a gente põe hino de louvor e adoração, isso tudo pode adorar a Deus. Mas a nossa maior adoração que a gente pode fazer a Deus não tem nada a ver com isso. Acredite, tem a ver com gente. Gente cheirando gente, gente amando gente, gente socorrendo gente, gente se importando com gente. Isso, irmãos, eu tenho que dizer, tem gente lá fora que nem cristãos são, ficou ótimo, né? É sãos de saúde. Tem muita gente lá fora que nem cristão eles são, mas eles praticam essas obras mais do que um monte de crente. Estou mentindo?
Essas obras não salvam, mas essas obras são para salvos fazer. Nós fomos salvos para as obras. E não importa quem. Você precisa levantar sua mão não, irmão. Mas quantas vezes bate alguém na sua porta ou no próprio trânsito e te pede alguma coisa, a primeira coisa que você olha é a saúde dele. Se for forte, tem que trabalhar. Às vezes é alguma situação que o próprio Espírito Santo está te conduzindo a não dar mesmo. Isso é possível. Mas está mais fácil você pecar por não dar do que por dar. É melhor pecar pela generosidade. Seja o último, irmão. Quer ser de fato um cristão? Seja o último. Esquece essa ideia de ser o primeiro. Em outras palavras, fique com o prejuízo. A gente não quer saber do prejuízo. A gente arruma confusão dentro de casa para não ficar no prejuízo. A gente quer ter razão. Não é assim? A gente briga pela razão. A gente preocupa primeiro com a gente. Se alguém é injusto com a gente, eita! E às vezes a gente briga por coisa tão pequena. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim o mundo é. E nós fomos chamados para ser igual ao mundo? Se fosse assim, ficaríamos lá. Nós fomos chamados para ser o contrário do mundo. Contramão, conversão. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Não é viver, é morrer. Você pega, por exemplo, o nosso próprio Cristo. Morreu. Os 12 que foram chamados, os 12, 11 morreu. Ainda que Judas morreu de outra forma, mas 11 morreu. 10 mártir pelo Evangelho. Paulo depois morre pelo Evangelho. E o que não morreu é porque Deus o preservou da morte, porque tinha que escrever Apocalipse. E ditou para ele. Enquanto a gente está nesse Brasilzão aqui de tudo fácil, a gente pensando que é a política que vai resolver o nosso problema, tem muitos países do mundo que a política é tão contrária que está matando cristão todo dia. E você chega para eles e pergunta assim: você quer abandonar o seu Jesus ou você prefere morrer? Que eu morra. Porque cristianismo é diferente desse cristianismo que tem sido pregado no nosso Brasil. Seja feliz. Seja o primeiro. Preocupe com a sua própria vida. Cuida do seu pedaço, do seu quadrado. Não. Isso é crentismo. Isso é pé de cruz. Cristianismo é ser como Cristo. E Ele nos deu o exemplo. Então nós somos chamados para amar o pior pecador. A amar gente que não merece o nosso amor. Mas nós também não merecemos o amor dele. 0-0. Estamos quites. Lembra daquela parábola do credor? Que foi perdoado uma dívida do devedor dele, uma dívida altíssima. Aí depois esse devedor encontrava com outro que era devedor dele. Ele era o credor. E ele não queria perdoar. E que era uma dívida muito menor. E ele estava usando exatamente sobre esse assunto aqui. Ele está dizendo assim: se eu perdoei uma alta dívida de vocês, por que vocês não perdoam dívidas menores? E muita gente sabe rezar muito bem o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como... Ai. Não ore isso não, irmão. Porque vai que Deus ouve. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que é assim como? Tem gente aqui que estaria lascado. Talvez a maioria de nós.
A gente vê no nosso meio tantas, sabe? Bem no nosso meio também, tantas. A gente sabe que nós em Cristo, nós estamos numa situação melhor. É no sentido de ser uns humanos melhorados. Mas ainda falta muita coisa, irmão. A gente vê algumas situações no nosso meio que a gente fala assim, mas isso é coisa do mundo. Isso é uma mentalidade carnal. Está longe de ser espiritual. Porque a gente está... O nosso primeiro desafio é tirar o mundo e trazer para a igreja. O nosso segundo é tirar o mundo da igreja. Então, que essa palavra possa dar um saculejo em nós. A gente entender o que é amor e que Paulo fala sobre ele, que o amor ele é o quê? Paciente, ele é benigno. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor tudo suporta. O amor nunca falha. O amor tudo sofre, tudo espera. Esse é o amor de Cristo que fomos chamados para viver. E que lá em Romanos 5,5, Paulo vai dizer que esse amor está derramado nos nossos corações. Então é só amar. É só você crer e usar. A favor de quem? Dos outros. E isso é adorar a Deus. Um ambiente desse de mesa, que era para ser um ambiente de manifestação desse amor, olha como o diabo é astuto. Se tornou em muitos lugares um ambiente de condenação. Um ambiente que era o ambiente da gente se ajuntar para comer juntos, é um ambiente, você não pode, você pode, você não pode, como se a gente fosse bom demais. Se a gente for olhar quem é digno, se a ceia for para quem é digno, se a mesa for para quem é digno, que não tenha ceia hoje então. Porque aqui ninguém é digno. Eu sou o primeiro a não comer. Mas nós estamos aqui porque nós somos indignos. E que a gente precisa de comunhão entre nós para melhorar um pouco. E que quando a gente come, a gente está lembrando que somos um. A gente está fazendo memória de Cristo na cruz, para que a gente entenda que Ele morreu por nós, para que a gente morra um pelos outros. E que a ceia vai além dessa mesa. A ceia é quando ninguém aqui tem falta de nada. Então quem tem, ajuda quem não tem. Isso é amor. Quando a gente se importa. Quando a gente se preocupa um com o outro. E que a gente tenha essa cultura mesmo, sabe, irmãos? De todo dia de ceia trazer alguma coisa para suprir a necessidade que quem às vezes está aqui nessa noite não tem. E a gente não quer saber por que não tem. Ah, porque não estudou? Agora está aí, não tem emprego, ou não quer saber. A gente não tem nada a ver com isso. Porque se tivesse todo mundo resolvido nessa área, a gente não teria oportunidade de ajudar ninguém. Que bom que tem alguém mal resolvido, porque pelo menos assim deu a nós a oportunidade de ajudar, de praticar o amor. Então é para isso que a gente está aqui. Para se encontrar, conhecer, saber e se preocupar. Você que não trouxe o alimento que a gente combinou de estar trazendo hoje, não tem nenhum problema. Você simplesmente dá a sua oferta pelo Pix, e por você não ter trazido, agora só vale uma cesta básica. É brincadeira, irmãos. Mas se você sentir de dar a oferta, nesse momento de mesa, tenta entender isso. É como se você estivesse chamando alguém para sua casa, sentando na sua mesa e dando comida para ele. Você consegue entender isso? A logística aqui não proporciona isso, mas é isso. Então a gente tem um QR Code que vai estar exposto aqui, que você, a qualquer momento, você pode dar a sua oferta. Pastor, eu posso dar uma oferta em dinheiro. Põe na mesa. A gente vai pegar essa oferta, canalizar para assistência social, para suprir falta de quem não tem. Isso é amor. Põe o pão na mesa. Esse dinheiro vai virar pão.
para alguém que precisa comer. E assim ninguém passa fome. Amém, meus irmãos? Então, mesmo assentado, não é esse aqui não, tá? Teria que ser o da Maraísa, lá o Pix do social da igreja. Então, mesmo assentados, eu quero ler com vocês o texto da ceia. Só que eu quero ler a partir do 17, porque ele é muito lido a partir do 23. Mas no 17, Paulo expressa o que estamos falando aqui. Ele fala assim: nisto, porém, que vou dizer, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Quando eles iam encontrar para cear. Paulo está dizendo, vocês estão ajuntando para pior, não é para melhor. Aí ele vai falar por quê aqui. Ele fala assim: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós facção, porque é assim que a gente vê quem está aprovado e quem está reprovado. E aí ele continua e fala assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isto é, vocês não estão juntando para comer a ceia. Por quê? Porque eles estavam fazendo de forma errada. Qual a forma errada que eles estavam fazendo? Ele fala, olha, porque ele usa o texto anterior e fala que eles estavam juntando, não era para comer a ceia, e ele fala, porque quando comeis, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. Então, cada um preocupando consigo mesmo. Eles levavam para a refeição, só que eles comiam o que eles levavam. Aí ele fala assim, e assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Isto é, quem chega depois não come. Naquela época tinha aqueles que não tinham nem para levar. E o outro come com sobra. Então, quando você é alguém que é abastado financeiramente, ou não te falta nada, e tem nesse corpo aqui alguém passando fome, você está descumprindo a ceia. Por isso que é importante a assistência social, que a gente controla, para que ninguém passe fome aqui. Aí ele fala, não tendes vós, porventura, casas onde comer e beber? Tipo assim, você não tem casa para você comer, não, você vem para esse ambiente e faz desse jeito? Aí ele fala, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei por isso? Não, nisso eu não vos louvo. Isto é, eu não estou concordando com vocês. Aí que vem o texto muito lido. Aí ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, comeu. Amém, irmãos? Quem falou não? Quem falou não acertou, os demais que falou amém errou. Porque ele não comeu, ele tomou o pão, deu graça e partiu. Ele não preocupou com ele preocupou em partir o pão e dar para alguém. Aí ele fala, tendo dado graças, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo. Isto é, se você é alguém que só preocupa com você, esquece ceia. Você está sendo culpado do corpo. Você não está entendendo o corpo de Cristo, que é um ajudar o outro, um suprir o outro, um amar o outro, um socorrer o outro. Quem está entendendo, irmãos? Não é só esse momento. É a nossa vida, a nossa cultura. E aí ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e come. Isto é, vê se você realmente tem sido um cristão de verdade preocupado com o outro. Aí ele fala, e coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo.
Se a gente não entender que aqui é um corpo, a gente está fazendo de forma errada. Aí lá no final ele fala assim, para encerrar, ele fala assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação. Isto é, para que vocês não se reúnam e não esperem pelos outros. Come em casa primeiro para